presbítero José Alves dos Santos, o qual é um dos pioneiros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Conta para nós, presbítero, como tudo aconteceu. Foi essa inauguração, não tinha Igreja dos Amor aqui em Vitória da Conquista, aí quando veio o pastor Manuel Alves dos Santos, de São Paulo, que ele veio, alugou esse ponto dessa igreja, que antes era um frigorífico, alugou, e começando, a igreja foi fundada dia 15 de novembro de 1977, no horário das 13 horas da tarde. Até o hino que o pastor cantou foi aquele hino, ou consigo andei, perdido vagueia. A mensagem muito importante do São Marcos, capítulo 16, versículo 15, e de pregar o evangelho para toda a criatura. Foi justamente, ficou lotada demais, não tinha condição de fazer dentro da igreja, foi feito em um terreno vazio aí ao lado da igreja, onde foi realizada essa grande concentração com o pastor Manuel Alves dos Santos, com também o pastor Ademar Alves Lacerda, e os demais que estavam também, estava o primeiro presbítero, que foi o que ficou aí por 30 dias na igreja, tomando conta, até que veio o pastor Paulo José, e ali foi uma grande bênção, começou a igreja nesse local, muito importante para nós. Não sabemos nem como agradecer a Deus que estão completando 40 anos de existência nesse lugar. E o pastor Manuel é seu irmão, não é? É meu irmão. Era seu irmão. Meu irmão carnal. O estudo dele era também, como diz a Bíblia, ele era indouto, assim, poucas de tudo estudo. Cheio do poder de Deus, que ele primeiro fundou lá em Salvador, lá em Fortaleza, ele fundou também lá em Teresina, e aí por diante. E aí veio, depois que ele fundou em Salvador, foi que ele veio para aqui, pediu missionário, porque aqui estava a família dele. Então ele sentiu de abrir a igreja aqui em Vitória da Conquista, que foi quando Deus fez essa obra muito grande na nossa vida. O senhor foi o fundador do Coral Angelical Deus e Amor, Isso. Não é verdade? Juntamente com nosso irmão Salvador, nossa irmã Valdete, nossa irmã Júlia, nossa irmã Roxa, e tinha mais as outras, mais outras irmãs, mas eu não me estou me lembrado bem os outros qual eram. Então, e a mocidade também, logo depois, né, na época do pastor Hermínio Bernardo, né? Quando passou o presbítero Hermínio, depois o presbítero Paulo José, já começou a juntar alguns jovens, mas quando o presbítero Hermínio Bernardo tomou conta, por sinal ele era solteiro, casou aqui mesmo na cidade com a irmã do nosso irmão Carlos Alberto, foi o primeiro que começou com a mocidade, o nosso irmão o operador Carlos Alberto. Os conselheiros da mocidade eram depois que eu comecei com a mocidade, ficou eu sendo o dirigente da mocidade, os conselheiros eram nosso irmão Fernando e a esposa dele, nosso irmão Salvador e da irmã Valdete, a irmã Júlia e a irmã Roxa, eram os conselheiros da mocidade. E o irmão Tranquilino também, na época, era conselheiro da mocidade, não é verdade? Ele era conselheiro também. Os primeiros obreiros foram 9 obreiros chamados depois do batismo. Do dia que teve o primeiro batismo, batizou 61 pessoas e foi chamado, foi nosso irmão Tranquilino, o nosso irmão Terence, que tinha na época, nosso irmão Laudilino, nosso irmão Romualdo, Elias, irmão de Romualdo, o outro irmão de Elias também. Eu conheci a igreja pentecostal Deus e Amor através do rádio, que eu morava na roça,
e comecei a ouvir o programa Luz da Libertação e passava os testemunhos de curas divinas. E minha filha mais velha, com 7 anos de idade, ela dava ataque 3, 4 vezes por dia. E levava nos macumbeiros, eles não resolviam nada. E eu fiquei desesperada. Aí eu comecei a entrar na Igreja Deus e Amor através dessa benção. E que eu queria receber das mãos do Senhor e recebi. Ela começou a cair 7 anos possessa na igreja, mas Jesus libertou ela. Hoje em dia ela já é vó, graças a Deus. E eu aceitei Jesus no dia 3 de março de 77. E muitas maravilhas, sinais e prodígios que não dá para contar que eu já ouvi nesta igreja. E vi começar o coral, grupo de jovens e muitas pessoas aceitar Jesus. Só tinha a Igreja Deus e Amor na rua Euclides Dantas, hoje em dia tem conquista toda as congregações. E eu fico muito feliz por essas maravilhas, porque eu sou da raiz da igreja na Euclides Dantas e eu ajudei os irmãos a ganhar as almas no reino do céu. Eu fico muito satisfeita quando vejo multidão, quando tem a inauguração, quando tem na Igreja da Sé, da festa, que nem vai ser agora no dia 15 de novembro, vai completar 40 anos de bênçãos e milagres e prodígios. A trajetória da minha vida, a conversão na igreja, foi o seguinte. Eu, no ano de 78, eu fui convidado para ir à igreja pelos irmãos. Meu irmão, hoje é presbítero, o caso do Romualdo, e o nosso irmão Elias, que já dorme no Senhor, e o nosso irmão Romilson, que está lá pro lado de Brasília. Então eu fui convidado naquele dia, né, numa quarta-feira, e eu fui à igreja com eles, né? No caso de costume, já vivia muito tempo, e eu fui à igreja com eles. E ao chegar ali na igreja, eu fiquei na igreja ali, o culto e tal, mas quando deu uma certa altura do culto, eu, muito viciado em cigarro, essas coisas, então eu achei por bem sair para fumar, né? E falei para os irmãos na portaria da igreja, não entendia nada, que eu ia ali e voltava logo. E dali eu fui embora para casa e não voltei. Mas só que quando eu cheguei na certa altura em casa, eu me veio aquele toque no meu coração que dizia, comigo mesmo eu falava assim, não, a gente não pode mentir para crente, porque crente sabe de tudo e a gente não pode mentir para crente. Amém. E eu menti para os irmãos. Então eu voltei no outro dia, isso aí já foi numa quinta-feira, no dia 27 de julho de 78. E aí eu fui, os irmãos estavam na igreja e eu fiquei no culto ali e tal, pedi desculpas aos irmãos, porque eu tinha falado aquela palavra que eu ia e voltava e não voltei. E então eu fiquei ali, na hora do apelo, eu aceitei, levantei a mão, aceitei, e dali em diante eu prossegui com os irmãos para a igreja, e fui à igreja e tal. E aí logo em seguida veio o batismo, né? No dia 15 de novembro, que a igreja foi inaugurada dia 15 de novembro, né? Amém. De 77. E o batismo, no caso meu batismo, já veio no dia 26 de novembro de 78, né? Que eu me converti no dia 27 de julho de 78. Amém. Então ali eu já batizei e prossegui na fé, junto com a Irmandade, e graças a Deus eu permaneço até o dia de hoje. Eu fui batizado no domingo, né, no dia 26 de novembro, quando foi no dia 29 do mesmo, 3 dias depois, eu fui levantado como obreiro, no caso, né, auxiliar naquela época. Que benção. 3 dias depois, e ali eu prossegui ajudando os irmãos na igreja, enfim. E aí eu estou graças a Deus, até o dia de hoje, né? Graças a Deus por isso, a gente já andou muito na obra também, já viajei muito, já tomei conta de muitas Passou muita experiência, né, Pedro? Muitas igrejas, muitas regiões, muitos campos e congregações, enfim, uma batalha muito árdua a gente pegou naquela época, porque tinha pouquinha igreja na Bahia, né? Era mais difícil, né? Para dar uma ceia nas igrejas, né? Justamente. Era aquela luta terrível para dar assistência às igrejas.
E aí nós estamos aí até a data de hoje. Firme na presença de Jesus, né? Firme na presença do Senhor e aguardando Jesus voltar para levar nós para o céu. Meu nome é Edmilza Bruno Marinho da Silva. Quando Jesus me chamou, que eu fui para a Igreja Deus e Amor, eu fui com 8 dias, tinha 8 dias de inaugurado. Aí eu fui, que foi o Espírito Santo que me chamou, não fui convidada por ninguém. A senhora chegou e convidou a minha mãe, e eu era jovem naquela época, eu me arrumei, me pintei. Nesse dia eu lembro que formou para chover, aí eu saí no quintal, levantei a mão e falei, oh Deus, não deixa chover agora não, deixa eu ir para a igreja primeiro. E lá, na primeira oportunidade, na primeira parte, quem estava abrindo o culto era o cooperador Almerindo, que hoje é o pastor do Senhor. E aí na primeira parte que ele diz assim, antes de eu ir para a igreja eu estava assistindo os Trapalhões, diante da televisão. Aí fui para a igreja. Quando lá que o irmão disse assim, muita gente fica em casa assistindo televisão e não vem para a igreja. Foi só essa palavra que me converteu. Aí eu senti o arrependimento, que, oh meu Deus, porque há mais tempo eu não vim para a igreja. Né? E ali Jesus me aceitou, aceitei a Ele e graças a Deus me preparei para o batismo, batizei no primeiro batismo e foi só bênção e vitória. E daquele dia nunca mais saí dos pés do Senhor. Eu era um catolicão, vivia na roça, trabalhando para comer o meu pão de cada dia. Vim para aqui, para Conquista, e quando foi um belo tempo, eu resolvi fui para São Paulo. São Paulo, eu trabalhei em São Paulo 2 anos, sem vir aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, foi no ano que eu cheguei e aceitei Jesus aqui, em 1979. Minha esposa estava me esperando, com meus filhos, com 4 filhos que eu tinha. Depois foi no ano que ela aceitou Jesus na Igreja de Deus e Amor, primeiro que eu. Aí eu fui e aceitei Jesus juntamente com ela na igreja, nós fomos viver junto na Igreja Deus e Amor. Aí o que era ruim da minha vida saiu tudo e eu fiquei um crente na presença do Senhor Jesus. Hoje já estou com 40 anos que aceitei Jesus. Eu tocava violão na igreja, tocava sanfona e hoje eu ainda faço ainda as mesmas coisas que eu fazia, não é mais de como era, mas ainda passa ainda. Graças a Deus eu vivo na presença de Deus, daquela maneira que o Senhor Jesus me quer. E essas aí são as minhas palavras que eu deixo nesta gravação, em nome de Jesus. A Igreja Deus e Amor, eu nunca tinha vindo nela, né? Mas o primeiro dia que inaugurou, no segundo, eu fui fazer uma visita, fui sem saber onde é que era. Cacei, até achei na rua Euclides Danta, aleluia, Jesus querido, Jesus amado. Eu cacei, até achei. E nela foi o segundo dia que ela tinha inaugurado. Inaugurou num dia, no outro eu entrei lá e estou até hoje. Nunca participei de outro ministério. Só congrego nela, a não ser as congregação dela mesmo, é que eu congrego. Graças a Deus, vivo muito feliz. Eu com meus filhos, minha família toda foi criada, meus filhos foi acabado de criar, congregando na Igreja Deus e Amor. E está até hoje já casado tudo, já é tudo pai de família, e eu estou nela, em nome de Jesus Cristo, e pretendo só sair quando Deus me tirar. Meu nome é Salvador Fernandes. Eu congreguei, eu me nasci espiritual na quadrangular, mas no dia que, eu não me lembro o ano nem o mês, mas no dia que a Deus Irmã inaugurou, eu já estava lá, daí eu não voltei mais para a quadrangular. E aí fui ficando por lá, o dirigente era o presbítero Paulo de José, e aí passou, o irmão Zé Alves me chamou, me convidou para a gente formar o coral. Mas como eu não tinha prática para
ensaiar as 4 vozes. Logo assim a irmã Nícia e João Miranda veio da Batista, e aí eu falei com o irmão Zé Alves, irmão Zé Alves, uma pessoa ideal para a gente botar para ser regente do coral é a Nícia. Ele disse, será que ele aceita? Eu falei, será que ela aceita? Eu falei, vamos ver. Eu fui até a ela, conversei com ela, ela aceitou, e daí eu fiquei sendo obreiro e fiquei também sendo conselheiro da mocidade, junto com João Batista, e também componente do coral. Paulo José veio, mas quem inaugurou foi o pastor Manuel Alves, que é irmão do Zé Alves. Irmão do Zé Alves. E daí agora entregou para Paulo José veio para Severino veio Hermínio, de Hermínio veio para Rosário, e daí por diante. O que eu tenho a dizer para eles é que permaneça firme, porque muitas lutas ainda virão, mas a gente sabemos que a vitória é certa. Nós estamos passando uma chuva aqui, porque Cristo, quando ele foi, ele disse, eis que eu vou preparar lugar e voltarei para levar a vós mesmo. Então, nós aqui estamos aguardando esse momento, não é, irmão? Esse momento. Então, irmão, que Deus abençoe pela sua participação e fique com Deus. Amém. O meu nome é Valdete Nascimento Oliveira. Me converti na igreja quadrangular e vim para a igreja Deus é Amor quando inaugurou, porque gostei da doutrina. Trabalhei como obreira, como conselheira de mocidade, trabalhei também como tesoureira, na financeira da igreja. A senhora também participou do coral angelical Deus é Amor, não foi? Participei do coral angelical. E aí, como é que era ser membro do coral angelical Deus é Amor? Era muito bom, muito feliz. Eu era muito feliz quando cantava no coral. Tinha o período de oração, ensaio e depois o louvor. E depois a apresentação, o louvor durante o culto, né? Permanece firme na igreja, porque vai ser muito bom. Tá bom então, irmã. Que Deus abençoe pela sua participação. A paz do Senhor, irmãos. Irmã, a minha conversão a Cristo Jesus já faz mais ou menos quase 3 décadas, quase 30 anos. E antes de eu conhecer a Cristo Jesus como Deus Salvador, eu achava que muitas vezes aonde eu estava seria bom. Eu andei em todos os lugares por perto, onde eu sabia que tinha macumba, essas coisas, eu estava lá. Inclusive, eu fiz parte do centro de macumba, e quem batia os tambores para aqueles macumbeiros era eu que batia os tambores. E a gente sabendo que o recurso que a gente sempre procura, quando não conhece a Cristo, é Jesus, é o último. E eu fui para Itambé, para Petinga, essa região, tudo procurando centro de macumba, e a situação cada vez mais piorando. Aí chegou um tempo determinado, que como eu disse, né, que eu ia estar procurando recursos. Aí meu menino cada vez mais piorando a situação, aí eu peguei ele, fui para Deus é Amor, nessa época era o pastor Rosário José de Santana. Quando chegou na igreja, o pastor fez uma oração para ele, e logo ali eu senti uma melhora dele. Daquele dia para cá, ele, graças a Deus, nunca mais teve problema, tá entendendo? E ali naquele momento também eu aceitei Jesus. Amém. Sim, irmã. É uma coisa tão maravilhosa, porque naquela época que eu aceitei Jesus, até para se levantar a gente como obreiro, tinha que ser 6 meses de oração. E eu tive que cumprir esses 6 meses de oração. Toda segunda-feira a gente tinha que estar lá na doutrina, e essa hora de 7 às 8 era de joelho no chão. Todos esses que estão vendo agora permanecer até o fim serão salvos em Cristo Jesus. Amém. Meu nome é Maria Perpétua Santos Souza. Eu tenho 60 anos, congrego na igreja Deus é Amor há 26 anos. Quando eu cheguei nessa igreja, cheguei aqui no Vitória da Conquista,
que eu cheguei nessa igreja, eu cheguei muito enferma, muito doente. E foi lá que eu recebi, e foi nessa igreja, lá no Baixo Maré, que eu recebi a minha libertação. Na época que eu cheguei, fui muito bem recebida. Quem era o pastor dirigente dessa igreja era o pastor Rosário. Um pastor muito usado nas mãos do Senhor. Tenho muita saudade dele, naquela época, dele de muitos irmãos ali que congregavam junto conosco, e muitos da congrega. Era uma igreja ela era uma igreja mais avivada do que o dia de hoje. Quando eu cheguei nessa igreja, que eu pisei meu pé na igreja, a oração era tão forte que eu tomava choque dos problemas que eu sentia e devido à oração que o Senhor já começou a trabalhar na minha vida. Eu não prego muito a palavra no altar, mas evangelizo, ganho muita alma para Jesus. Graças a Deus, eu estou muito feliz com essa obra. Pai do Senhor, eu chamo meu nome Dália, faço do Arte, aceitei Jesus aqui na Igreja de Deus e Amor e vivo feliz. Tem muitos anos que eu estou na presença desse Deus maravilhoso, que tem grandes coisas, foi aonde é que eu conheci Jesus, foi na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Fui curada de várias enfermidades, hoje eu sou feliz, porque eu congrego nessa igreja. E aqui em Vitória da Conquista, na época, que eu morei em São Paulo, citei Jesus em São Paulo, eu vim para a Conquista. E aí na época, era o pastor Emílio Bernardo, e aí era uma bênção no Baixo de Maré, e a igreja super lotada, cheia, curas e milagres, mas era coisa linda. E continua sendo a igreja abençoada por Deus. Aleluia! Até o fim, esta igreja, ela nasceu no fogo e vai continuar no fogo. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Maria das Dores. Eu tenho 66 anos. E quando a igreja Deus e Amor veio para aqui, Vitória da Conquista, foi em 77. Bom, ali foi a data que eu me converti e eu e outra irmã, que o nome dela é Maria também, e a igreja era pequena e aqui estou aqui até hoje, em nome do Senhor Jesus. O que fundou aqui a igreja aí foi saudoso Severino, pastor Severino. Ali a doutrina ria, mas o povo não deixava de ir e se convertia. Pessoas libertas, transformadas através da palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu agradeço muito, meu Deus. Passei pelo processo de oração. Era 2 horas de joelho, orando. Se não passasse por esse ministério, não era levantado no poder. Era o ministério de oração que para as irmãs era intitulado Ana e para os irmãos. A senhora acompanhou aí todo o processo de crescimento da obra de Deus, né? Da Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui na cidade de Vitória da Conquista. Né? Quando surgiu, não tinha congregações nos bairros. Não tinha. E todos tinham que congregar lá na sede, saía de bairros distantes. Verdade. Como era gostoso naquelas épocas. Se voltasse esse tempo. Amém, irmã. Ó, Deus te abençoe. Eu agradeço a irmã aqui pelo seu depoimento. Que Deus abençoe a irmã ricamente. Amém. Maria Ferreira, a famosa Roxa. Roxa, mas me chama de Roxa. É o seguinte, eu fui para Deus e Amor, eu era muito incrédulo. Eu tinha um irmão, meu irmão teve problema de mental, ficava no afrano e tudo, eu gastei tudo, porque eu não podia gastar com ele, com curador, com essas coisas, nada se via. Um dia tinha uma irmã, a irmã Júlia, que estava na Deus e Amor, quando abriu a igreja aqui, quando inaugurou a igreja aqui, ela foi para Deus e Amor, ela me chamou assim, você vai fazer uma campanha para seu irmão lá na Deus e Amor, que ele vai ser curado. E eu fui com ela, chegou lá, me aceitei Jesus.
eu aceitei Jesus lá na Deus e Amor com ela. Ela foi minha mãe, que eu tive, que ela me levou. Ela falou assim, Roxa, vamos, que eu sei que a bênção você vai receber. Isso foi no dia 21 de dezembro, foi 21 de dezembro. A igreja entrou aqui no dia 15 de novembro e foi no dia 21 de novembro eu fui. Quando cheguei lá, aceitei Jesus e fui curada de muitas enfermidades, que eu era muito enferma e fui curada, graças a Deus. Outra coisa que eu trabalhei com a mocidade 8 anos, cantei no coral, e a igreja Deus Amor é uma benção. Aquela igreja é a minha mãe, que foi onde eu aceitei Jesus, e eu considero muito até hoje a minha igreja. A irmã também trabalhou como obreira, né? Trabalhei. A irmã lembra das irmãs, das primeiras obreiras que foram levantadas aí nesta obra? Foi a irmã Geni, depois da irmã Geni, a irmã Adenilza, depois da irmã Adenilza, Maria Ferreira, que morou comigo, e depois da irmã Maria Ferreira, teve outra irmã, agora que eu não estou me lembrando. Foi as primeiras obreiras, Ana, do pastor Hermínio Bernardo. Eu tenho que dizer isso, que todos que chegar ficam firmes, que a igreja Deus é Amor é uma bênção de Deus. Quem vai lá, se a gente vai doente, a gente recebe a bênção curada, a gente leva o parente, a gente recebe muita bênção na Deus é Amor. E eu recebi muitas, olha, não tem hora que eu nem penso assim, o que Deus me fez, a minha vida na Deus é Amor. Que eu era incrédulo e hoje eu estou lavada e remida com o sangue de Jesus, mas foi quando eu entrei na Deus e Amor. Eu não conhecia a verdade, mas eu estou conhecendo. Eu peço a essas irmãs que entrou agora para Deus e Amor, fica firme, minha filha. Fica firme na tua casa. Eu peço às irmãs para ficar firme, os que estão, ficar firme na doutrina em toda. É uma igreja que eu amo, eu nem gosto de falar. Irmã, Deus abençoe pela sua participação e que todos possam estar aí, seguindo esse conselho que a irmã está deixando para todos nós. Nós estamos aqui com a nossa irmã Maria Amaral, operadora da Igreja Pentecostal Deus é Amor. A senhora faz parte desse ministério há quantos anos, irmã Maria Amaral? 40 anos. Que bênção, né? Então a senhora é desde o início da nossa igreja, não é verdade? A senhora se lembra do pastor da igreja na época que a senhora aceitou Jesus? Lembro sim, pastor Severino Gomes. Que bênção. E a senhora se lembra da data do seu batismo? Eu não estou assim por dentro a lembrar, mas quando eu aceitei Jesus, com 1 ano eu batizei. Então a senhora foi mais ou menos no 2º batismo da igreja, não é verdade? Verdade. E desde lá está firme com Jesus, servindo a Deus nesse ministério. Graças a Deus. Porque com 1 ano que eu tinha aceitado Jesus, eu batizei. Meu esposo também aceitou Jesus. Eu não queria nada com Jesus. E Jesus fez uma grande obra na minha vida, porque ele aceitou Jesus também e congregou 30 anos junto comigo. Depois, então, morreu. E eu, para a glória de Deus, eu estou firme com Jesus até hoje, desde essa época, e pertenço viver até o fim da minha vida na presença do Senhor. Estou alegre, não tem dinheiro que paga, né? E a maior bênção que eu recebi foi a salvação da minha alma. Graças a Deus. Nós agradecemos a senhora pela sua participação. Está aqui a nossa irmã Maria Amaral, obreira da igreja e regente do grupo de senhoras há muitos anos, que Deus tem usado esta mulher na sua obra. E nós louvamos a Deus pela vida dela. Deus lhe abençoe. Nossa irmã Maria Vitória, conhecida irmã Toy, cooperadora da Igreja Pentecostal Deus e Amor e Vitória da Conquista. Irmã Vitória, há quanto tempo a senhora pertence a esse ministério? Olha, irmã, quando a igreja chegou aqui no dia da inauguração, eu fui visitar. E depois de 3 anos eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus no ano de 80. E aí, com 6 meses eu me batizei, no dia 26 de julho de 81. E até aqui o Senhor tem me sustentado, que estou presente até hoje na presença do Senhor Jesus. Muitas lutas, muitas provas, né? Mas até aqui eu estou nos pés do Senhor Jesus. Você se lembra o nome do pastor na época, irmã Vitória, que a senhora aceitou Jesus? Quando eu cheguei lá, quem estava lá era o presbítero Hermínio Bernardo, junto também com nossa irmã Ana. Que bênção, né? Aí foi quando você aceitou Jesus. Foi sim, quando eu aceitei Jesus nessa época.
Esperei com paciência no Senhor Jesus, salvou meu esposo, que às vezes ele não me proibia de ir na igreja, mas também não aceitei Jesus. E eu orando com aquela fé no Senhor Jesus, que eu sabia que Deus tinha bênção para me dar, depois de 11 anos, ele aceitou Jesus. Graças a Deus. Está aí o depoimento da nossa irmã Vitória, essa mulher tão amável e que nós a amamos muito e pertence a esse ministério, podemos dizer, desde a sua inauguração. Graças a Deus pela vida da nossa irmã Vitória. Deus lhe abençoe pelo seu depoimento, minha irmã. Amém. Meu Deus. Estamos aqui agora com a nossa irmã cooperadora Iracema Duarte. E nós queríamos perguntar para a senhora, irmã Iracema, há quanto tempo a senhora faz parte do ministério da Igreja Pentecostal Deus é Amor? Há 40 anos, porque no dia que inaugurou a igreja eu fui, vi muitas maravilhas, muita gente caído no chão, oprimido. Aí eu fiquei uns 15 dias sem ir na igreja, mas depois, né, me comoveu pelos testemunhos do raio. Aí eu voltei. Aí quando eu voltei, eu aceitei Jesus. E levei um filho doente, foi curada, meu filho foi curado. Que bênção, né? E eu, hoje, ainda estou dentro desse ministério, só saio, só quando Deus me chamar. Eu fui batizada no primeiro batismo. Aconteceu no mês de março do ano de 78, não foi isso? Foi isso. E a senhora ali já desceu as águas? Já desci as águas, já batizei. Eu batizei com o Espírito Santo lá com 15 dias. Que bênção! Graças a Deus. Deus me selou com o Espírito Santo e até hoje ele está na minha vida. E aí a senhora pode dizer que a senhora e sua casa serve ao Senhor, né? Amém. Essa é a maior vitória. Maior vitória. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a senhora pelo seu depoimento e louvar a Deus pela sua vida, por estar servindo a Deus todo este tempo conosco aqui na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Amém. Eu me batizei em janeiro, em julho eu vim para aqui, né? Em julho eu mudei para aqui, trouxe carta para Salvador e Feira de Santana. Aí eu congreguei na Assembleia, no bairro Brasil, fui muito bem recebido. Quando inaugurou a igreja, no dia 15 de novembro de 77, aí eu voltei para lá, pedi carta novamente, voltei para lá, foi a igreja que eu tinha nascido. E aí estou até hoje, já passei muita luta, às vezes a gente passa luta, mas graças a Deus nunca a luta me tirou da igreja, né? Caminhão, que eu tinha caminhão na época, quando eu era conselheiro da mocidade, levava para essas roças para pregar, levei para Itambé, levei para lá para Tremedal, levei para vários lugares, em cima naquele tempo podia andar em cima de carroceria de caminhão, e eu levava a mocidade para pregar nesses lugares, e era uma benção, viu? Graças a Deus, e tenho certeza que através disso foi gerado muitos frutos, né? Muitos hoje são pregadores da palavra de Deus, são até pastores, né? Daquela época. Que foi jovem, que no tempo que eu era conselheiro, hoje é presbítero, são muitos aí trabalhando na obra, graças a meu Deus. Isso são os frutos do seu trabalho. Que Deus abençoe vocês pelo depoimento, que Deus continue fortalecendo a vida de vocês a cada dia. Amém. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando essa igreja como sempre tem abençoado. Amém. Graças a Deus. Então nós queremos agradecer ao Senhor, à irmã Jovelina, pelo depoimento de vocês e louvar muito a Deus pela vida de vocês, né, que são pioneiros da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor e Vitória da Conquista. O senhor que é um obreiro, né, dos mais antigos e também já foi conselheiro da mocidade da nossa igreja, né, nós nos lembramos muito disto. E tudo isso tem sido bênção de Deus para a vida de vocês. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento cumprimentar a todos os meus amados irmãos e pessoas que estão ouvindo este áudio. É com muito prazer, com muita alegria, que neste momento eu quero falar um pouco da nossa história, eu diria nossa história como Igreja Pentecostal Deus é Amor. Esse ministério lindo, maravilhoso, que Deus, nesses últimos dias, levantou nessa terra para ganhar almas para o reino de Deus. E nós temos visto isto a cada dia, vemos os frutos de uma grande sementeira que foi plantada
isso por volta dos anos 62, isso me honra porque eu também nasci no ano de 1962, e às vezes disse que eu nasci para ser Deus é amor, não é verdade? Amém. Às vezes a gente pensa, a gente conhece, a gente não sabe o nosso futuro, Deus conhece o nosso futuro, mas a gente sabe que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então assim, eu me alegro muito em saber que o Ministério Deus e Amor é uma obra de Deus, uma obra santa, uma obra que Deus levantou nesses dias, eu diria que também nesses últimos dias, para fazer a diferença, não só na capital de São Paulo, onde ela nasceu, mas eu diria que no Brasil e no mundo, onde hoje ela está implantada, né? E nós também somos felizados em saber que essa obra foi direcionada por um grande homem de Deus, o pastor missionário Davi Miranda, que o Senhor recolheu, mas hoje nós podemos ver os frutos do seu trabalho. Isso é motivo de muita alegria para nós, para todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Eu diria que toda esta igreja linda, maravilhosa, que nesta tarde, né, ou nesta noite que estiver me ouvindo, está regozijados por ter mais um ano de existência desse ministério aqui na cidade de Vitória da Conquista. Eu tive o privilégio de nascer no Ministério Deus e Amor, apesar de no início da minha fé ter frequentado outros ministérios, mas foi onde eu me alicercei e posso dizer que tive uma trajetória de vida linda, maravilhosa. Deus me concedeu a oportunidade de fazer a diferença nesse ministério, abracei esta causa, abracei esta obra com todo o meu coração e tive de Deus a bondade e a misericórdia dele de me dar condição de fazer um trabalho por excelência nesta obra. Eu sei que existe outras pessoas, muitos homens de Deus que ainda trabalham nesse ministério, que isso é honroso, mas eu quero dizer que a trajetória de vida que fiz, que passei na Deus e Amor, foi linda, foi maravilhosa, valeu a pena. Eu costumo dizer que faria tudo de novo porque foi maravilhoso. Algumas pessoas conhecem a minha história, algumas pessoas talvez estejam me ouvindo não conhecem a minha história. Eu nasci na Deus e Amor também na cidade de Ilhéus, onde congreguei por 3 anos. No ano de 1983, vim a Vitória da Conquista. Aqui passei algumas dificuldades em relação a em se estabilizar nesta cidade, mas graças a Deus tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, irmãos que faziam parte desse ministério aqui e que me acolheram, e que isso foi maravilhoso para a minha trajetória de vida, não só a vida cristã, como também a minha vida secular, minha vida profissional. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar na Deus e Amor como Daniel da Oração, como cooperador, como diácono e como presbítero, e também tive a oportunidade de lidar com a juventude desse ministério, onde foi o meu foco principal. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de coração, de alma, e eu diria que um trabalho por excelência. Eu digo isso não para a minha glória, mas para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus, e para mostrar como Deus faz na obra, que realmente tem um compromisso com Deus, e as pessoas que estão nesta obra que também têm esse compromisso com Deus. Então, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe Jovem Cante Jerusalém, inclusive fui eu quem deu o nome a este grupo, e graças a Deus o grupo ainda permanece hoje com esse mesmo nome. Eu me alegro com isso quando eu ouço dizer assim, equipe Jovem Cântico de Jerusalém. É maravilhoso, eu me emociono. Muito bem, é verdade, isso eu vejo no dia a dia. Eu encontro pessoas hoje que fazem parte do Ministério Deus e Amor, outros que até não fazem mais, mas isso não vem ao caso. O importante é que eu vejo pessoas, homens e mulheres de Deus, casados, fiéis, temente ao Senhor, com um ministério abençoado por Deus. Eu encontro casais que foram frutos desse trabalho. Inclusive, há pouco dia estive conversando com uma mãe que é obreira da Igreja Deus e Amor, e ela até falou com uma pessoa dizendo assim, olha, esse aqui foram o pai dos meus filhos, quando jovem na Igreja Deus é Amor. Enfim, então isso é rendoso, não só para mim, mas em especial para o reino de Deus nesta terra. Eu diria que vai valer a pena vocês se entregarem ao serviço do reino de Deus, mas se entregar por completo, por inteiro, porque é rendoso o reino de Deus quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus com todo o nosso coração e nossa alma. E eu vejo que é um privilégio ser jovem e jovem crente salvo, em especial numa igreja como é a Igreja Deus e Amor, onde muitas vezes é até vista como igreja radical, igreja que é muito exigente,
mas eu entendo que isso faz parte da vida, da trajetória de uma pessoa que realmente quer ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus. O irmão também trabalhou com o coral angelical Deus é Amor, né? Sim, isso marcou também a minha história de vida, e eu me alegro muito em saber que o que fiz para o Senhor. Veja só, tudo que nós fazemos no reino de Deus, ele tem o seu proveito. A gente não planta hoje, colhe hoje. A lei da semeadura é perfeita. Aquilo que a gente planta, a gente colherá. É claro que essa sementeira, eu diria que a Igreja Deus e Amor foi uma sementeira para o Brasil e para o mundo, e que hoje eu sou reflexo disso, eu sou reflexo, o resultado desse trabalho e das orações que foram feitas. Inclusive eu digo hoje aos irmãos que estou liderando, que o que hoje eu vivo é o que eu vivi no passado. Eu plantei, hoje eu estou colhendo. Então eu digo assim aos irmãos que sempre temos a oportunidade de falar do trabalho do reino de Deus: se nós não tivéssemos orado, se nós não tivéssemos trabalhado, se nós não tivéssemos feito aquelas campanhas lindas, maravilhosas de vigília, que isso marcou a minha história de vida. Eu me lembro bem quando na época do presbítero Rosário, né, que foi nosso pastor por mais de 4 anos aqui em Vitória da Conquista. E às vezes a gente achava aquilo assim pesado, todo sábado teria que estar na igreja. A gente entrava na vigília por volta de 11 horas da noite, saía 5, 6 horas da manhã, e eu tive esse privilégio de participar desse projeto, né? Lindo, eu diria que maravilhoso. E além do mais, eu saía da vigília por volta de 6 horas da manhã e não ia para casa, já ficava na igreja, repousava alguns poucos minutos nos bancos ali, e 8 horas da manhã a gente começava a reunião de ministério, e aquela reunião ia até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, e a gente pagava um preço. Mas quando chegava o final da tarde ou à noite, chegava em casa, chegava dizendo assim: valeu a pena, porque realmente a nossa alma estava lavada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, para finalizar, eu quero dizer a todos os meus irmãos que me ouvem, foi muito bom estar falando com você através desse vídeo, e valeu a pena, e vai valer a pena vocês estarem na presença de Deus, buscando ao Senhor, se entregando. Eu me lembro dos projetos que nós fizemos com os jovens de viagem missionária, viagem por toda esta Bahia. A gente fazia caravana. Eu me lembro quando nós fizemos uma caravana para Salvador com 2 ônibus de jovens, uma festa linda no Teatro Sé, com toda essa mocidade. Enfim, o coral, nós fizemos festas lindas com esse coral, foi maravilhoso. E eu quero dizer a vocês, continuem assim, seja este homem, essa mulher de Deus. Parabéns para a Igreja Pentecostal Deus e Amor pelos seus 40 anos de vitória aqui em Vitória da Conquista. Parabéns, um abraço a todos que me ouvem nessa tarde, e Deus abençoe com Jesus. Hoje eu diria que sou parte desse ministério, sou fruto desse ministério, e ainda faço parte desta obra, porque a minha vida, a minha história é a história da Igreja Deus é Amor e Vitória da Conquista. Que Deus abençoe o irmão pela sua participação. Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder